Agora vamos começar o segundo minicurso aqui da escola, né? Um minicurso da doutora Gabriela Antunes, né? Sobre estrutura de escala cosmológica, lentes gravitacionais. Né? Acerca da carreira dela, ela é bacharel em física pela Universidade de Brasília, obtida em 2013. Aí obteve o mestrado e doutorado pelo Observatório Nacional em Astronomia, em 2015 e 2019, respectivamente. Agora ela é pós-doc na Florida State University, né? Eu imagino já tem uns 2 anos, pelo que eu me lembro, né? Mais ou menos. Trabalha com propriedades fundamentais da radiação cósmica de fundo e microondas, linhas gravitacionais fracas, estudo em grande escala, né? Enfim, então, é isso. Então, deixa a palavra então com a Gabriela. Tá? Gabriela, não escuto seu áudio. Talvez tenha alguma coisa acontecendo aí. Eu consigo só fazer leitura labial, mas não sei se vai ser o suficiente para o minicurso. Gabi, qualquer coisa você tenta sair e entrar, ver se resolve. Tá bom? Talvez veja no settings. Ah, já foi. Isso acontece, né? Não, sim, mas é normal isso. Tá mutada. Vocês me escutam agora? Agora Tá. sim. Desculpa, Agora gente, sim. problema técnico. já tô uma boomer, né? Boa noite. Obrigada, primeiramente, pelo convite. É um prazer estar aqui, rever vocês, antigos colegas aí, Aldinês, Carlos, os Rodrigos também, né? Marcelo também está aqui, então é um prazer estar aqui essa noite. Deixa eu compartilhar minha tela, porque só para ter certeza que está funcionando. Só um minutinho. Eu não tenho muito costume de usar o... Tem um botão, então, é o quarto botão da esquerda para a direita. Tem aqui o Present Now. Durante esse tempo remoto, eu tenho usado muito Zoom, mas... Aqui, acho que agora foi. Só um minutinho, estou escolhendo aqui qual que é. Você tem a opção de compartilhar a tela ou compartilhar tudo, né? Vocês conseguem ver aqui? Sim. Minha apresentação do Google, slides. Isso. Se eu colocar assim, vocês conseguem ver certinho? Sim, pronto, tá tudo certinho. Então, ufa. Tá, bom, sim. então Só passa no slide só para ver só se vai mesmo, porque já aconteceu isso comigo. Eu sou... Pronto, foi. Sempre tá tenho certo. Um problema técnico. Eu acho que até que eu vou desligar minha câmera só para evitar problemas futuros. Tudo bem. Tá, fique à vontade, viu? A internet às vezes aqui é instável. Bom, boa noite, então, novamente. Como o Carlos me apresentou, eu sou Gabriela Marques, e eu vou falar sobre cosmologia com estrutura em grande escala, esse tema muito geral, tá? Então, há muito a ser dito, para pouco tempo, mesmo em 3 dias, é muito pouco, tá? Então, e de antemão, antes de começar, eu queria já pedir desculpa, porque eu estou bastante doente, recuperei minha fala hoje, agora pela tarde, então é muito possível de no meio da minha apresentação eu precisar de uns minutinhos aqui, se eu começar a tossir, ter algum piripaque. Felizmente aqui a gente está remoto, então não estou propagando vírus nenhum, e também não é Covid, mas já adianto de antemão, se eu tiver algum problema aí de ficar sem voz e começar a tossir, vou ter que dar uma pausa rapidamente, mas espero não acontecer. Bom, então, para começar, nesse tópico geral, né, enorme, eu vou começar hoje fazendo uma introdução bem geral, fazendo uma revisão sobre alguns aspectos de cosmologia, e principalmente ligados à observação. Só um comentário, eu estou escutando um fundo eu não sei se tem alguém com áudio... parou, melhorou agora. Não sei se tinha alguém com áudio ligado. Mas hoje, então, eu vou dar essa revisão bem geral, falar um pouco sobre questões em aberto, e para, na aula seguinte, adentrar em um pouco mais de detalhes sobre o crescimento das estruturas e formação, tá?
E e na minha última aula eu vou focar um pouco mais sobre como estudar a estrutura em grande escala, em termos de ferramentas, quais levantamentos de dados que existem na atualidade, ou pelo menos alguns deles, né? E falar um pouco mais também sobre esses aspectos observacionais, tá? Ao longo da minha fala, nesses dias, se vocês quiserem, se alguém mais interessado quiser dar uma olhada mais aprofundada sobre a minha aula, né, eu me inspirei fortemente nessas referências aqui, então fica já as referências. E também queria dizer que um sentimento, não faz muito tempo assim que eu era aluna, né, um pouco relativamente recente, e um sentimento muito recorrente que eu tinha quando eu estava do lado daí, assistindo minicurso, escolas, coisas assim, era muitas vezes me sentir um pouco com muita coisa, né, muita absorção de conhecimento, muito conceito, muito detalhe novo para pouco tempo. Então, eu tentei deixar a minha apresentação bem simples e bem geral, e quando eu não consegui deixar muito geral, falar um pouco mais de detalhes técnicos e me aprofundar um pouco mais, eu queria que vocês, alunos do lado daí, usassem isso como uma oportunidade para capturar o que vocês puderem, mas não se preocupem caso não dê para entender tudo, mas a mensagem eu acho que é uma geral para uma motivação, né, para dar um passo a mais depois nesse campo que é a cosmologia, que é amplo. Tá certo? Então, começando de coisas amplas, mas extremamente importantes para a gente entender ciência e cosmologia, falar sobre o método científico, tá? Que é importante não só para cosmologia, mas todas as áreas. Então, é muito recorrente na ciência, né? A gente começa com uma pergunta científica, ou a partir de uma pergunta teórica, né? Ou a partir de um evento, uma observação, um fenômeno que a gente observa e tenta entender um pouco melhor, né? E dado que a gente observa, uma vez que a gente tem essa pergunta, é possível, então, formular a hipótese ou hipóteses, né, no plural, a fim de tentar explicar essas observações, ou, enfim, uma teoria, quando é alguma coisa que você quer explicar o porquê ou como, uma lei, no caso de você tentar entender o aspecto global e geral, né, dessas observações ou dessa pergunta. Mas o importante aqui é que, dado que você tem essas hipóteses, é possível, então, bolar um experimento para testar a validade dessas hipóteses ou não, né? Ou você descartar. E, seguido do experimento, a gente coleta dado, e então pode-se fazer análise, né, desses dados, e uma vez que se tem a análise com os dados, é possível, então, desenhar conclusões. E uma coisa que vocês devem ter reparado, que isso daqui é desenhado como um círculo, né, com setinhas, porque, de fato, o método científico é um processo contínuo que envolve continuamente propor, revisar ou até mesmo substituir, né, nossas ideias científicas. Então, é muito importante para que... Isso é uma coisa que eu queria destacar, porque tudo que eu vou falar a partir dos próximos slides vai ser com base conclusões desenhadas a partir desse método, né, com base nesse método, e que estão constantemente sendo testadas ali com outros experimentos, com outras formas de analisar também os dados, né, e gerando também novas perguntas, né. Então, é só para destacar que às vezes a gente afirma, né, algumas coisas, por exemplo, no passado o universo era quente e denso, mas tudo isso são coisas que têm sido testadas ao longo do tempo, né, por diferentes pessoas, diferentes grupos, e continuamente sendo testada aí ao longo do tempo, certo? Bom, então, com base nesse método, o que a gente observa, o que a gente sabe, né, com base nessas observações, ou melhor dizendo, o que a gente tem forte evidência atualmente, tá? Então, eu queria começar falando sobre como que a gente observa as coisas, como que vocês me veem. Agora, por exemplo, minha câmera está desligada, mas anteriormente vocês estavam aí vendo minha câmera, vocês estão vendo meu slide agora, e tudo isso é possível por conta da luz, né? E eu gosto dessa imagem aqui, que foi tirada no meu escritório, na época que era possível trabalhar presencialmente, porque tem diferentes mecanismos físicos acontecendo com a luz aqui, tá? Porque a luz, ela pode ser observada de um objeto que é emitido, como o Sol, por exemplo, né?
ou a partir de um objeto que reflete a luz, como, por exemplo, essa poça d'água aqui, a gente consegue ver uma reflexão da luz solar, né? Ou absorvida, como, por exemplo, aqui nessa barra de ferro preta, ou, né, que parte dela é refletida, está sendo refletida aqui nesse momento, mas grande parte absorve a luz. E a luz, ela tem essa característica de emitir, refletir ou ser absorvida por objetos que são compostos do que a gente chama de baryons, tá? E baryons nada mais são do que, a grosso modo, obviamente, estou falando tudo isso a muito grosso modo, tudo que é composto, por tudo que se comporta dessa maneira, né? Quando a luz ela pode ser emitida, refletida ou absorvida por objetos que são compostos de baryons, tá? E quando eu falo emitida ou refletida e absorvida, não necessariamente na faixa do visível, como a gente bem viu aí pela palestra do Rodrigo Gonçalves, que deixou um barril pesado aí para mim, para reexplicar algumas coisas que ele desenhou super bem, porque o espectro eletromagnético é bem grande, né? Então, não necessariamente a luz ela é emitida só na faixa do visível. Por exemplo, a gente, ou o nosso cachorro, no caso tenho gatos, não tenho cachorro, mas todo objeto, tudo no universo que tem uma certa temperatura, ela também emite, né? Emissão térmica. Então, a gente pode ver isso, por exemplo, no infravermelho. E isso acontece porque todas essas coisas são compostas de matéria bariônica, certo? Bom, então, ainda falando sobre o espectro eletromagnético, né, a gente pode ver aí, então, enxergar, mesmo que fora do visível, construir detectores, né, em diferentes comprimentos de onda, desde altas frequências no raios gama, a emissões de rádio, que comprimentos de onda maiores, né? E dependendo do objeto que a gente for observar, da janela no comprimento de onda, é possível observar aqui da Terra, dependendo da nossa atmosfera, né? Que permite penetrar alguns certos comprimentos de onda e outros não. Ou a gente emite para o espaço detectores que são possíveis de detectar, por exemplo, raio-x ou raios gama, ou uma certa janela que comprimento de onda de rádio micro-ondas, certo? Bom, isso então é feito no universo, a gente observa diferentes comprimentos de onda, diferentes objetos, né, em diferentes comprimentos de onda. Por exemplo, aqui a gente tem o nosso plano da Via Láctea observado em diferentes comprimentos de onda, desde os raios gama a rádio, tá? E dependendo da frequência que se observa o universo, isso está ligado a diferentes mecanismos físicos, né? A gente pode bolar perguntas diferentes, tentar responder perguntas diferentes, dependendo dessas observações. Por exemplo, os raios gama, eles estão... Essa emissão, né, no universo, ela tá diretamente ligada com eventos altamente energéticos, com núcleos ativos de galáxias, com gamma ray bursts, e esse por exemplo, como a gente vê o nosso universo em raios gama de acordo com o satélite Fermi, aqui é o nosso plano da galáxia, tá? E a gente tem aqui na mesma projeção, como que o universo, né, é visto na faixa do visível pelo satélite Gaia. Então, aqui, por exemplo, eu destaquei essas duas manchinhas aqui que eu acho maravilhosas, chamadas nuvens de Magalhães, que a gente pode observá-las a olho nu, dependendo se você está num lugar muito, muito, muito escuro, né? A gente consegue observá-las, inclusive indico, recomendo. E a gente pode também observar no visível a morfologia, né, das galáxias, não só no visível, mas em outros comprimentos de onda, mas aqui eu estou destacando as diferentes morfologias dentro desse zoológico aí de galáxias que a gente tem, né, com uma alta diversidade de tipos e composições também, né, das galáxias. Bom, a gente ainda pode pegar essas galáxias e, de acordo com sua posição, tentar entender como elas são distribuídas no céu e no tempo. No caso aqui, a medida de tempo, muitas vezes eu vou falar de distância, pode-se entender o redshift como essa medida de distância, mas, né, em diferentes épocas do universo também. E, por exemplo, aqui é a distribuição de galáxias de acordo com SDSS, né, que é um survey de um levantamento de galáxia.
Bom, e a coisa interessante de se estudar a galáxia é que a gente pode, como eu comentei, de acordo com o Redshift, né, subdividir os catálogos de galáxias em diferentes épocas, em diferentes distâncias e Redshift, e tentar estudar o universo como se fosse uma cebola mesmo, e fazer o que a gente chama de tomografia, né, pegar esse universo em diferentes camadas, né, e tentar entender as propriedades dessas galáxias em cada uma dessas camadas, e assim tentar reconstruir uma história de expansão e de evolução do universo e das estruturas, né. Bom, a gente ainda pode estudar o universo e as galáxias também com emissão em infravermelho, tá? Como, por exemplo, esse mapa aqui do WISE, que é o Wide Field Infrared Survey Explorer, e o infravermelho ele está diretamente ligado com a emissão, por exemplo, de poeira, e a poeira, por sua vez, está ligada com uma alta taxa de formação estelar nas galáxias. Então, é possível vincular várias propriedades importantes, né, estudando essa emissão infravermelho nas galáxias. E aí, passando um pouquinho adiante nas emissões de rádio, bom, eu poderia ficar falando aqui mais de um dia só sobre o que se pode estudar em astronomia com rádio, porque, quer dizer, em cada uma dessas frequências, mas a rádio, que é o que eu tenho particularmente maior experiência, né, poderia ficar falando muito mais aqui, mas aqui eu vou me ater sobre o que a gente poderia estudar com rádio, mas aqui eu vou me ater sobre a radiação cósmica de fundo apenas, para ser mais sucinta, tá? Então, uma vez que a gente imagina que a gente tem um experimento de radiação cósmica de fundo, só um minutinho que eu vou tomar uma água. Imagina que a gente tem um experimento de radiação cósmica de fundo, em que a gente pode pegar esse experimento e medir a intensidade de temperatura em diferentes posições no céu, tá? Isso é o que a gente observaria, na verdade, isso é o que a gente observa nesse fundo extremamente homogêneo, com aproximadamente 2,72 Kelvin, né, de temperatura. Então, por exemplo, o que a gente enxerga aqui na faixa do visível, se a gente está no sítio aqui de experimentos de CMB, que hoje em dia essa imagem é localizada aqui no deserto do Atacama, no Chile, a gente observa no visível, né? Mas os nossos telescópios, eles observam isso. Porém, se a gente pega esse fundo extremamente homogêneo, de igual temperatura, e subtrai a média em cada uma das posições do céu, subtrai a média dividido pela própria média de temperatura, que é esses 2,7 Kelvin, na verdade, o que a gente observa após essa análise de dados é esse fundo com pequenas flutuações de temperatura positivas e negativas, cerca da ordem de microkelvin, tá? E essas flutuações de temperatura, elas dizem não só que a radiação cósmica de fundo ela é extremamente isotrópica, né? Mas só até esse limite de cerca de parte de 100 mil Kelvin, tá? Onde você encontra essas variações, pequenas variações de temperatura. E essas variações de temperatura, elas estão diretamente ligadas com as perturbações primordiais do universo, que originam aí perturbações na densidade, né, do universo, que originam essas flutuações de temperatura e mais tarde as estruturas em grandes escalas, que eu vou comentar na próxima slide. Mas através dessa imagem, dessa foto, né, do universo primitivo, a gente consegue restringir o mecanismo de como matéria e fótons se comportavam num tempo muito antigo, lá no início do universo, tá? Então, estudar essas anisotropias, embora eu vou falar aqui de estrutura em grande escala, eu também estou enviesada porque eu trabalho com radiação cósmica de fundo, mas a gente precisa falar, para estudar a estrutura em grande escala, também dessas anisotropias de temperatura na radiação cósmica de fundo, porque elas revelam diretamente as sementes de formação para a distribuição de matéria escura que a gente observa hoje, tá? Tô falando aqui em matéria escura porque é o que a gente é a matéria dominante, né, em termos de matéria, de composição do universo. Já adiantando aí. Bom,
A gente ainda pode observar o universo num outro regime, que não necessariamente do espectro eletromagnético, mas também envolve ondas, né? Que são as ondas gravitacionais. E aqui eu queria fazer um destaque também, porque hoje em dia a gente está entrando nessa era, né? Já tem alguns anos desde a primeira detecção, se eu não me engano, em 2015. Talvez eu não esteja lembrando a data, mas se eu não me engano, 2015 foi a primeira detecção. E as ondas gravitacionais permitiram a gente entrar nessa nova era chamada de multimensageiros. Inclusive, eu queria aqui destacar porque o último Decadal Survey, que é um relatório que é feito aqui nos Estados Unidos sobre onde as agências de fomento vão investir dinheiro na próxima década, né? Foi um grande destaque falar sobre esses multimensageiros, né? A gente está entrando numa era da astronomia que não é só em termos do espectro eletromagnético, né? Mas também de ondas gravitacionais, por exemplo. Então, através dessas perturbações geradas no espaço-tempo, devido a esses fenômenos, né? Há diferentes fenômenos, na verdade, que geram essas ondas, é possível, então, ver, ouvir o universo e restringir diferentes mecanismos físicos, né, diferentes físicas, inclusive parâmetros cosmológicos, aí, tanto que foi destacado aí pelos dois Rodrigos, né, ao longo da palestra anterior. Bom, outro multimensageiro são os neutrinos, que são partículas extremamente leves, tá? E muito abundantes, extremamente abundantes. Por exemplo, a cada segundo, agora, se você, aproximadamente na média, né, tem cerca de 65 bilhões de neutrinos passando no seu polegar. Mas não precisa se preocupar que eles são inofensivos, até onde a gente saiba. Enfim, são partículas extremamente abundantes, os neutrinos interagem só através da força gravitacional e fraca, né? E os neutrinos, eles são emitidos em diferentes processos físicos no universo, desde o nosso Sol, em explosões de supernovas, ou até mesmo na nossa atmosfera, tá? Mas aqui eu queria dar um destaque para falar um pouquinho sobre os neutrinos cosmológicos, porque, da mesma forma que a gente detecta uma radiação cósmica de fundo, que é fruto lá do universo primordial, onde a matéria e a radiação ainda estava acoplada, né? É esperado que existam um fundo cósmico de neutrinos, né? Embora ainda não foi detectado. Porque eles se propagam, né, em muita baixa frequência, e isso, experimentalmente falando, é um desafio muito grande para se detectar, né? Por quê? Porque essas partículas, né, os neutrinos, eles, como eu comentei, eles só interagem através da força fraca e gravitacional. Então, é um desafio muito grande, em primeiro lugar, construir um detector de neutrinos, né? Mesmo para eventos como esse, né? Que a gente tem uma frequência mais acessível aí pelos detectores, como, por exemplo, os neutrinos solares ou de supernova. E, geralmente, o que é feito o experimento mais, pelo menos, assim, de maior porte, né? Em termos de neutrino hoje em dia, é o IceCube, que faz detecções de neutrinos no Polo Sul, tem um detector gigante enterrado no gelo, de forma que é esperado que os neutrinos passem aqui e interajam fracamente com o gelo, com partículas que estão aqui, enfim, e emitam uma radiação, né, a radiação Cherenkov, mas enfim, que emitam um sinal luminoso, e aí é possível então tentar reconstruir a probabilidade do caminho dessas partículas e suas propriedades também, né, como a massa, por exemplo, que sabe-se que os neutrinos são massivos, mas a gente ainda não entende muito bem qual exatamente é a massa de cada um dos neutrinos, ou a ordem das massas, né, porque se espera-se que tenha 3 neutrinos diferentes, mas a gente não sabe qual deles é mais ou menos massivo, enfim, mas aqui é só um exemplo de como que isso é feito aí por esse multimensageiro, abre uma nova janela aí de oportunidade de observar o universo, tá? E aqui, já puxando um pouquinho mais para o meu curso, né, a minha fala sobre estrutura em grande escala, por que eu estou falando de neutrinos, né, física de partícula, tudo isso?
Porque os neutrinos, eles são fundamentais para entender a formação de estrutura. E aqui, quando eu falo neutrinos, principalmente os neutrinos cosmológicos, aqueles lá do início do universo, que se propagam livremente até antes da radiação cósmica de fundo. Eles são as primeiras coisas a se desacoplarem da matéria, tá? E por quê? Porque desde 2015, também o Nobel de Física foi para a descoberta da massa dos neutrinos, né, que os neutrinos são massivos, só que a gente não sabe, como eu comentei, mencionei, exatamente a massa deles. E como eles têm altas velocidades relativísticas, né, eles se propagam nos postos de potencial gravitacional, e com isso eles não interagem, né, com matéria escura e bariônica, imaginando que a gente tem aqui partículas dentro do posto gravitacional doidos para formar uma estrutura e colapsar dentro desse posto gravitacional, de potencial de gravitacional. E eles ficam aqui se propagando, e com isso eles impedem, eles acabam, a gente pode imaginar, grosso modo, que eles tentam empurrar a parede desse poço, né, de forma que vai impedir, atrapalhar a formação de estruturas. Consequentemente, no universo que, por exemplo, os neutrinos não tivessem massa, não tivessem, né, massa como sua propriedade, a gente observaria muito mais estruturas, principalmente em pequenas escalas, pequenas estruturas no universo, do que no caso dos neutrinos massivos, né? Mas aí a gente também não sabe exatamente qual que é a massa, então através do estudo da estrutura em grande escala, é possível, inclusive, tentar impor um valor para essa massa dessas partículas. Então, aqui eu queria destacar que, estudando a distribuição de galáxias, né, essa estrutura em grande escala, é possível não só restringir cosmologia, né, mas também física de partículas, nesse sentido, né, da massa do neutrino ser uma propriedade lá de física de partículas, mas que está totalmente ligada a como as estruturas se formam e evoluem também. Vou falar um pouquinho mais sobre crescimento de estruturas na próxima aula, a gente vai destacar um pouquinho sobre isso. Bom, dado esse tanto de observação, né, que a gente tem lá em diferentes comprimentos de onda, que a gente tem, que a gente sabe, ou que a gente, né, tem uma evidência aí muito forte para afirmar? Bom, a primeira coisa aí que foi falada também, até peço desculpa se a minha fala for um pouco repetitiva, mas ao mesmo tempo acho que é bom falar alguns conceitos várias vezes para que fique claro, né, de uma maneira para todo mundo. Mas uma das coisas que a gente tem evidência que funciona muito bem, embora eu vou comentar aí um pouquinho mais na frente, né, isso no método é também testável e questionável o tempo todo em diferentes regimes, é a validade da relatividade geral de Einstein, né, que traz aqui esse paradigma que é a conexão entre geometria do espaço-tempo e matéria-energia, né, diferente da relatividade newtoniana, que a gente tem ali a atração dos corpos só pela massa unicamente, né, e a distância dos corpos. Aqui não tem como a gente falar de massa sem falar da geometria do espaço-tempo, né? Então, por exemplo, na verdade, os corpos se atraem, enfim, por conta dessa distorção, né, na geometria, a distorção do espaço-tempo causada pela massa. E, enfim, isso tem se visto que é válido em diferentes regimes no universo, né? Mas aí, para entender relatividade geral, é um aspecto muito importante, a geometria desse espaço-tempo, né? Porque como essa é uma teoria métrica, a gente precisa entender ou conhecer a geometria. E aí que tá, porque as equações de campo de Einstein são bem complexas, né? A gente tem aí 10 equações e resolvê-las para um caso geral é praticamente impossível, né? Mas a gente pode criar e tentar entender circunstâncias especiais no universo e que permitem uma solução completa, né? E o mais simples é também aquele que descreve o nosso universo, por definição de como se faz ciência, né? A gente tenta sempre buscar por uma solução que explique o que a gente observa, mas também não só qualquer solução, mas a solução mais simples, né? Que tenha menos parâmetros ou que tenha efeitos que a gente consegue testar diretamente, né? Recomendo ler um pouquinho mais sobre navalha de Ockham, por exemplo, que é algo que a gente
se baseia, né, muitas vezes no método científico para escolher como descrever um determinado evento físico, tá? E esse cenário mais simples, nesse caso, para solucionar uma coisa geral, uma situação geral, né, na relatividade geral no universo, é encapsulado no princípio cosmológico, que foi falado aí um pouquinho, mas vou falar de novo, tá? E aqui, eu deixo essa frase aqui que eu acho bem interessante do Epictetus, nem sei falar, não estou nem conseguindo falar, mas que tradução literal é: Deus é uma esfera infinita cujo centro é em toda parte, em uma sua circunferência em lugar nenhum. Isso foi dito no século V, né, antes de Cristo. Então, o princípio cosmológico pode ser pensado assim, dessa forma, em que a gente não tem uma direção preferencial, e que o universo é o mesmo em todo lugar em termos das quantidades físicas, tá? E com o uso do princípio cosmológico, a gente consegue, então, voltar ali na relatividade geral e resolver, né, essas equações de Einstein para esse caso específico, tá? Então, esse princípio cosmológico, ele descreve essas simetrias, né, as métricas na aparência global do universo. Isso é importante de ser dito, né, que isso é válido globalmente, porque aqui perto a gente sim observa estruturas e estruturas, né, que não são exatamente iguais na sua vizinhança, mas se a gente se afasta no universo, ao passo que a gente vai indo longe, 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 né, a gente observa que a homogeneidade é válida até onde, né, a gente pode se testar até hoje, no momento dessa minha fala, que é isso, né, o universo é o mesmo em todo lugar, em termos das quantidades físicas, por exemplo, a densidade, temperatura, entre outros. E o princípio cosmológico também envolve isotropia, que o universo se parece estatisticamente, né, o mesmo em todas as direções, não importa a direção que eu olhe, estatisticamente, né, o universo vai se parecer o mesmo, tá? Deixa eu passar. Tá. Então, além do princípio cosmológico, a gente também tem fortes evidências que o universo esteja em expansão, tá? Então, para entender o universo em expansão, como foi dito lá, da lei de Hubble e tudo mais, é importante entender o conceito de desvio para o vermelho, o redshift, no inglês, mas a ideia do universo em expansão vem, né, se observa que conforme o universo se expande, ele alonga, ele estica os comprimentos de onda junto, nesse processo do desvio para o vermelho, de forma que quanto mais longe a gente está de um objeto, mais a luz dele se alonga até o momento que chega na gente. Por exemplo, eu imagino... Vocês conseguem ver essa tela? Alguém pode só me dar um alô para ver se eu tenho certeza? Sim, sim. Ah, beleza. Ótimo, obrigada. Então, por exemplo, a ideia do desvio para o vermelho é essa, né? Que quando o que a gente observa, uma galáxia se afasta da gente, o seu comprimento de onda original, ou seja, num universo que não tivesse expansão, né? Ao passo que esse universo se expande, né? A gente observa o comprimento dessa galáxia sendo desviado para o vermelho, né? Porém, acontece que a gente consegue predizer como que uma galáxia, uma determinada distância, dado o espectro característico, emitiria. E aí a gente consegue cruzar, é possível cruzar o observado com o que seria num caso do universo sem expansão, né? E dessa forma é possível, então, o que a gente verifica, né, o que é verificado aí até o momento de hoje, é que, de fato, as galáxias estão avermelhadas. Quanto mais longe a gente vai, mais vermelhas as galáxias aparecem, tá? Então, corroborando aí com a ideia de um universo em expansão. Então, isso foi dito aí pelos nossos colegas, pelos meus colegas. Então, dado esses conceitos, né, do universo em expansão, eu queria falar rapidamente sobre uma breve história do tempo, que também são baseados em fortes evidências aí que eu tenho comentado. E aqui eu queria destacar 2 períodos que são muito difíceis de observar, por motivos diferentes.
O primeiro é que a gente está num regime que o universo é opaco. Então, a luz, que eu falei, que é extremamente importante para a gente observar o universo e as coisas, a luz não está se propagando daqui para cá, para a gente, né? Porque aqui é um regime em que o universo é muito quente, muito denso, a matéria está acoplada, né? E mesmo antes, a gente nem tem ainda a formação de matéria, mas enfim, estou falando mais desse regime aqui, que a matéria está acoplada, e então a radiação ela não se propaga, a gente não consegue ter uma informação direta sobre isso. Nosso limite é a radiação cósmica de fundo que eu mencionei, né? Mas essa radiação cósmica de fundo, eu mencionei aqui das flutuações de temperatura, e essas flutuações de temperatura estão ligadas aqui com essas sementes, umas perturbações geradas nesse período chamado inflação, que a gente não entende muito bem, assim, justamente por ser muito difícil de testá-lo diretamente, né? A gente tem evidências para algumas coisas, é um tópico gigante, poderia dar várias palestras aí, vários dias só sobre inflação, mas aqui, a grosso modo, né? É um mecanismo, é uma fase em que o universo se expande aceleradamente, né? E gera essas sementes aí, essas flutuações quânticas nessa época aqui, perturbações na densidade que se propagam com o tempo até a gente observar aqui na radiação cósmica de fundo, tá? Uma vez que a radiação cósmica de fundo se propaga, o universo ele se torna transparente ao invés de opaco, né? E a gente tem aqui essa outra fase aqui que é muito difícil de observar, né, diretamente, porque a gente ainda não tem formação de estrelas, então a gente não tem luz, né? Então, até as primeiras estrelas serem formadas, a gente tem essa época aqui que também a gente fica no escuro, né? Em termos, pelo menos, exceto pela radiação cósmica de fundo, né, que se propaga. E, de fato, através da radiação cósmica de fundo, a gente pode estudar esse período aqui, é a principal observável que é utilizada para estudar esse período aqui escuro, né, porque não se tem luz. Até então, as estrelas serem formadas, as galáxias, e a gente tem hoje em dia aí toda a variedade de galáxias, estrutura que a gente vai falar um pouco mais aí ao longo desses dias, tá? Bom, e o que a gente aprende, né, com isso, com todas essas observações? A gente tem forte evidência também para a composição do universo, principalmente com a radiação cósmica de fundo, é possível restringir a composição do universo. E sabe-se que toda a matéria bariônica que eu falei que a gente observa pela luz, pela reflexão, ou pela emissão, ou pela absorção, pelo espalhamento, né? Só um minutinho, desculpa. Pronto, me recuperei. Ela vem de só 4,6%, aproximadamente 5% do universo que a gente observa através da interação da luz em sua forma, né? Quando eu falo luz, é a interação dela de alguma maneira, tá? Então é muito pouco, né? O restante, 71,4% aproximadamente, dependendo do dado aí que você utiliza, vem de uma coisa chamada energia escura, que o Rodrigo Gonçalves comentou aí um pouco, que a gente não é muito criativo com nomes, né? A gente coloca o nome dark e escuro para o que a gente não entende muito bem. E 24%, aproximadamente 24%, vem dessa coisa que a gente também não entende muito bem, chamada matéria escura, tá? Bom, aqui eu queria falar um pouquinho sobre energia escura, muito pouquinho, tá? Mas eu poderia falar bem mais também. Como eu falei, a gente não sabe muito bem o que é isso, mas se a gente fala, né, de uma componente chamada energia escura, porque existe evidência para isso. E a principal evidência, ela vem das observações de supernova, tá? Então, eu falei lá do redshift, que conforme o universo se expande, a luz do objeto mais distante, ela é esticada, a gente vê para o vermelho. Mas aí você pode pensar, tudo bem, tá, então se a expansão do universo, ela tá, ao invés dela ser constante, ela estiver se acelerando, ela for acelerada, no passado, o universo ele estaria se expandindo menos rapidamente do que agora. E aí, consequentemente, isso reduziria o desvio do vermelho de objetos mais distantes. Por exemplo, o contrário, né? Um objeto com determinado desvio para o vermelho vai estar mais distante do que no universo que não tivesse expansão acelerada, tá?
E isso é exatamente o que a gente observa a estudar supernova, tá? A grosso modo, a gente pode pensar esse gráfico aqui como distância por redshift, e num cenário que a gente não observasse, tivesse energia escura, a distância, né, no universo que não estivesse expandindo aceleradamente, a distância, ela seria menor com redshift do que é observado num cenário que a gente tem uma expansão acelerada, tá? E aí, aqui, a grosso modo, eu vou falar expansão acelerada e já falar de energia escura, mas tudo isso ainda também é uma questão em aberto, uma vez que a gente não sabe exatamente o que é essa componente, enfim, se ela até existe, né? Mas essa é uma das principais evidências, assim, para a expansão acelerada do universo, para a existência dessa componente escura aí que a gente não entende muito bem. Mas também eu vou falar da radiação cósmica de fundo em breve, tá? E aí, falando dessa outra componente da matéria escura, né, eu vou focar um pouco mais nela, porque já que eu vou falar de formação de estruturas, de galáxias, tudo isso, todo esse ambiente, eu não posso não falar sobre matéria escura, porque é basicamente a composição principal das estruturas, tá? Então, eu vou focar um pouco mais, gastar um pouco mais de tempo falando só dela. E aí, eu vou falar... bom, se a gente fala lá de energia escura porque tem uma evidência, aqui não deve ser diferente, né? Então, de fato, essa história de matéria escura, ela tem várias evidências aí ao longo do tempo. Aqui eu vou destacar só algumas delas, tá? Que eu escolhi porque eu acho muito legal, mas existem mais, tá? E aí eu vou começar essa história aqui com esse cientista chamado Fritz Zwick, tá? Ele estava tentando estudar um aglomerado de galáxias chamado Coma, né? Então, cada imagem aqui, a gente tem essa imagem aqui desse aglomerado de galáxias, cada brilhozinho aqui desses é uma galáxia, e elas estão, a gente não consegue exatamente ver a olho nu, mas dá para ver que elas estão mais ou menos aqui ligadas gravitacionalmente, né? Elas formam meio que uma estrutura única aqui. E ele estava muito interessado em aplicar o que a gente faz no método científico, né? A gente mede coisas com diferentes métodos ali, com diferentes ferramentas, e tenta verificar se o nosso resultado ele faz sentido, independente da ferramenta que a gente usa, né? Se a gente vai medir uma certa propriedade física, é interessante que não importa qual a ferramenta que eu uso, os resultados façam sentido. E é exatamente isso que ele fez. Ele pensou em estudar a massa, medir a massa total desse cluster, medindo o brilho das galáxias, tá? E também, e uma vez esse brilho, o quanto uma galáxia brilha, ele está ligado diretamente com a massa da galáxia, então ele poderia contar, na média, né, essa massa tem um certo brilho, e em média tentar associar uma massa geral desse aglomerado de galáxia. E a mesma coisa, a mesma medida da massa, mas ao invés de estudar o brilho, a luz, né, que eu tô falando bastante aí da luz e tal, ele estava estudando a massa a partir de observações da velocidade de rotação das galáxias, né? Então, uma vez que esse corpo aqui está ligado gravitacionalmente, as galáxias têm uma certa velocidade de rotação, ele mediu elas, e aí lá com a gravidade newtoniana, a gente pode derivar uma relação entre velocidade e massa. Só que aí ele achou nessa época um resultado muito inesperado, porque a massa calculada a partir das velocidades de rotação, ou seja, sem ser pela luz, pelo brilho, era pelo menos 400 vezes maior do que o que ele encontrou pelo método orbital. A massa, 400 vezes maior que o esperado através da luminosidade, perdão. E aí, isso não fez sentido, né? Porque alguma coisa aí alguma coisa no que ele estava assumindo nesse método deveria estar inconsistente, uma vez que se esperava resultados concordantes, né? E aí, ou o brilho, a massa que tem aqui nessas galáxias, por exemplo, o brilho emitido não traduz toda a massa contida nessas galáxias, né? Ou a forma de computar aí essa velocidade de rotação, ela não estava consistente, tinha alguma coisa sendo assumida ali inconsistente, né? Mas a coisa que esse método foi implementado em diferentes aglomerados de galáxias com o tempo.
e foi observado foi confirmada essa discrepância, não exatamente de 400 vezes maior, esse número foi reduzido, mas o fato é que sempre havia uma discrepância entre esses dois métodos, tá? Então aqui eu vou chamar da primeira evidência, não foi exatamente a primeira evidência histórica, mas aqui no meu slide eu vou chamar de evidência para matéria escura, tá? E eu vou viajar um pouquinho para depois, aqui nos anos 60, tem essa cientista Vera Rubin, que eu gosto muito, inclusive vai ter agora um próximo levantamento de dados em homenagem a essa cientista. Ela estava muito interessada em estudar a galáxia de Andrômeda, especialmente a velocidade das estrelas em diferentes raios, a partir do centro. Então, imagina que a gente tem aqui a galáxia, né, desenha diferentes centros, pega a velocidade orbital aqui dessas estrelas desde o centro da galáxia até a periferia dela, né? Bom, e aí na época, com a gravidade, né, que a gente sabia na época, a gente, não eu, mas a comunidade científica, pensava-se o seguinte, né, o que a gente podia tentar achar para associar com algo esperado. A gente tem aqui nosso sistema solar, com o Sol no centro e os planetas orbitando, né? E o que a gente observa? A gente observa que, ao passo que a gente vai para a periferia do sistema solar, há um decaimento, né, na velocidade orbital dos planetas. Então, o que você acha, né? O que vocês acham que a Vera Rubin esperava observar nessa época, né? Baseado aqui no que a gente observa no sistema solar, nessa curva. Deixa eu só ver se eu tenho tempo para fazer essa atividade. São 7, ok. Acho que eu tenho tempo. Então, baseado nisso, eu tenho essa pergunta bem simples, assim, só para ficar um pouco mais didático, vocês interagirem um pouco comigo. Vocês podem apontar a tela do celular de vocês aqui para esse código, ou entrar nesse site aqui e colocar essa senha cosmologia. E aí você pode votar nessa primeira pergunta. O que vocês acham que ela esperava observar? Se era algo que decrescia com a distância do centro, né, como se fosse essa linha tracejada aqui laranja, ou algo que ficava mais ou menos aqui constante, ou aumentava, né, como mais ou menos igual a essa, não exatamente igual, mas semelhante, né, a essa linha verde. Então, eu estou vendo aqui quem está votando, se vocês puderem rapidamente aí, eu vou dar um minutinho para vocês fazerem isso. Eu estou vendo aqui que o pessoal está votando, não vou compartilhar ainda a tela para não dar spoiler. Eu vou dar só um pouquinho para também não me atrasar, um pouquinho de tempo. Só mais um pouquinho, estou vendo que tem alguns votos. Interessante. Bom, ao longo da minha fala eu vou fazer essas perguntas assim, bem simples, mas é só para ter também essa coisa virtual, a gente perde um pouco da resposta, né, direta. Então eu acho legal também ouvir de vocês se vocês estão prestando atenção, se está muito tarde aí, né, se está todo mundo já dormindo, cansado da minha palestra. Vou dar só mais 10 segundinhos e vou mostrar aqui o resultado. Bom, acho que ninguém está mais votando. Ainda tem mais gente para votar, mas vou mostrar aqui. Certo. Bom, então eu estou vendo que tem gente ainda votando, mas vou acelerar um pouquinho, mostrar o resultado. Mais ou menos 60% das pessoas falaram que esperava algo como a linha laranja, né? E 39% a linha verde. De fato, né, era o que a gente esperava, visto que o sistema solar funciona dessa forma, mas o que foi observado na época é que é algo parecido com essa linha verde, né, que a velocidade ela permanece mais ou menos ao mesmo ao se mover do centro da galáxia. E essa é uma outra evidência para a matéria escura, uma vez que só pela velocidade, com base no que se observa pela luz, não era possível explicar essa velocidade tão alta na borda da periferia da galáxia, né? Você teria que ter um halo, uma distribuição de matéria que não emite luz, né, na sua forma conhecida, nessa periferia para sustentar essas observações da velocidade. Bom, eu falei, movendo um pouquinho além, eu falei aí de como que a gente observa a luz,
objetos através da luz, mas não é a única forma que a gente observa os objetos. A gente também pode usar a gravidade combinado com a luz para observar objetos. Então, comentei lá que com a relatividade geral a gente sabe que na presença da massa o espaço-tempo é distorcido, né? Então, os fótons de uma galáxia distante, por exemplo, quando passam perto de uma estrutura massiva, ela é distorcida, esses fótons são distorcidos, né? E a gente detecta essas imagens aqui também de forma distorcida, né? E muitas vezes até, dependendo do regime que isso acontece, e da massa também, esse efeito ele acontece no regime desde um forte, gerando fortes distorções ali nas imagens, ao regime muito fraco, que são pequenas distorções ao longo da linha divisada. E, de fato, esse regime fraco, ele é muito comum, porque você tem muitas estruturas ao longo da linha divisada, né? Você tem toda a estrutura em grande escala. Então, a gente observa casos assim, por exemplo, que é visível, né, na imagem, por exemplo, através desse sorriso. Parece um sorriso, eu adoro essa imagem, mas dá para ver que é uma distorção extremamente forte, com arcos e imagens múltiplas da mesma galáxia, por estar no regime forte, é uma forte distorção, mas também a gente tem esse efeito acontecendo no nível indetectável a olho nu, né, só estatisticamente, que é o regime fraco e micro também, que vou comentar aí nas próximas aulas, tá? E o legal desse efeito de lentes gravitacionais, né, chamado lentes gravitacionais, é que não importa se a distorção, o objeto massivo que gera a distorção do espaço-tempo, é pela matéria bariônica ou escura, né? É um efeito sensível a todo e qualquer tipo de matéria. Então, ao estudar como que a luz é distorcida nessas imagens, a gente pode inferir diretamente a massa total dos objetos e criar um mapa de matéria escura do universo. Por que de matéria escura do universo? Porque só com matéria bariônica não é possível explicar todo o efeito de lentes gravitacionais que a gente observa com os telescópios, né? Então, por isso que também lentes gravitacionais é uma outra forte evidência para matéria escura, tá? E movendo um pouquinho além aqui, eu vou falar desse cluster, desse cluster muito especial chamado Bullet, que a representação aqui a gente observa, ele é um cluster de galáxias muito icônico, muito importante como uma evidência de matéria escura, porque aconteceu uma colisão, né? A gente tem evidência que aconteceu uma colisão muito forte entre esses dois clusters de galáxias, aqui eles estão separados, mas no passado eles colidiram. Isso é possível saber através do estudo do gás dele em raio-x, né? Que essa colisão gera esse gás extremamente quente que emite em raio-x. E é possível estudar a velocidade desse gás, né? A velocidade Arracha que é gerado por conta dessa colisão. E através desse gás, indica então que aconteceu essa colisão aqui no centro. O gás, esse cluster aqui, está se movendo para uma direção, enquanto esse está indo para o outro, né? E, entretanto, se a gente estuda o mesmo cluster de galáxias, só que através do efeito de lentes gravitacionais e mapeia a distribuição de massa nesses aglomerados, o que a gente observa? A gente observa esses dois lobos aqui representados em azul, tá? Como se fosse a massa através do efeito de lentes gravitacionais. E se a gente sobrepõe as duas imagens aqui, do raio-x, né, do gás, e através do lenteamento gravitacional, a gente pode ver que a massa medida através do lenteamento gravitacional está na frente é como se estivesse um pouco à frente do que a massa através do gás. É como se eles tivessem colidido, o gás tivesse sido freado por conta dessa colisão, só que as duas distribuições de matéria escura dos dois aglomerados passaram um pelo outro como dois fantasmas, assim, sem colidir, sem interagir, pelo menos fortemente, né? E isso é uma propriedade muito interessante, nunca observada com uma matéria bariônica, né? Como assim você tem uma colisão de algo que não interage nessa colisão? E, de fato, o estudo desse aglomerado de galáxias não só é uma evidência para matéria escura, mas é uma evidência para a propriedade da matéria escura, tá? Essa propriedade de não colidir. Bom, movendo um pouquinho adiante, né? A gente tem aqui 3 pedacinhos aqui de uma simulação da radiação cósmica de fundo,
E, como eu comentei, a radiação cósmica de fundo, por si só, é uma observável que permite a gente a determinar muita coisa interessante no universo. E aí, você pode pensar, ok, a gente tem aqui 3 pedaços diferentes, né? E eles correspondem a simulações que dependem diretamente da composição do nosso universo, tá? E aí você pode chutar aí mentalmente, a gente não tem tempo para fazer um outro quiz, mas qual deles que se parecem mais com o que a gente observa, né? Porque se a gente tem uma simulação que dá para predizer, né? Como a gente observaria a radiação cósmica de fundo, dada a composição do universo, a gente pode comparar essa predição com os dados observacionais, enfim. E aí, a olho nu, essas 3 aqui dá para ver que são diferentes, mas é difícil dizer, né, a olho nu qual é a opção correta, né, a olho nu, é muito complicado. Mas aqui já dando spoiler, aqui a letra B é a que se aproxima mais com o que a gente observa com um radiotelescópio, tá? Que é o cenário que a gente tem matéria e energia escura, né? Que tem essa matéria que não é bariônica e que tem essa expansão acelerada aí do universo, uma componente lambda, né? Que é responsável por essa expansão acelerada a princípio. Enquanto que a letra A é quase igual ao nosso, mas não teria matéria escura, e a letra C é um universo completamente diferente, com uma composição aí extremamente diferente. Então, de fato, a gente utiliza a radiação cósmica de fundo, dando um spoiler aí para a palestra da Camila, e eu acho que eu vou acabar tocando também nesse assunto de novo, para tentar entender a composição do universo, né? E óbvio que a gente não faz isso a olho nu, a gente pega as propriedades estatísticas, né, desses mapas e tenta verificar com as propriedades estatísticas com que a gente espera de uma predição teórica aí, tá? Bom, então essa é uma outra evidência, de fato, a gente explica a radiação cósmica de fundo, a gente observa a radiação cósmica de fundo para um cenário em que se coloca matéria e energia escura como componentes do nosso universo, tá? Bom, então o que a gente pode aprender com todas essas observações, essas propriedades que eu tô falando, né? E aí eu vou voltar lá para o meu primeiro slide, né, de método científico, né? A gente, não dá para falar que um tá errado, não tá, a gente coloca na caixinha do menos provável, aqui a gente pode descartar, porque não faz sentido com o que a gente observa, a caixinha do possível, do talvez, da caixinha de não sabemos ou do pouco provável, né? E, bom, falando ainda de energia, de matéria escura, né? A gente sabe, tem evidência de que a matéria escura ela carrega nenhuma ou carga eletromagnética, ou se tiver alguma, é muito pequena e não detectável ainda, tá? Isso quer dizer que ela não interage, tá faltando aqui, mas eu queria dizer que não interage eletromagneticamente com outras partículas. Ainda sabemos que a matéria escura não interage, pelo menos fortemente, com matéria escura, como é o exemplo que eu dei ali do Bullet Cluster, que os 2 lobos de matéria escura passam entre eles como se fossem 2 fantasmas mesmo, assim, sem colidir, né? Então, se existe alguma interação entre matéria e matéria escura, não é forte, né? E a matéria escura é muito estável e presente desde o universo primordial, muito velho, né? Uma assinatura antiga aí que a gente vê na radiação cósmica de fundo, que é nosso limite ali observacional através da radiação eletromagnética, né? E por que eu tô falando tudo isso sobre matéria escura, propriedade, tudo mais, né? Porque é muito importante na formação de estruturas que a gente vai ver aí nas próximas aulas, tá? Na composição aí dessas galáxias e toda a estrutura em grande escala, tá? E aí, você pode pensar, tá, então a gente não sabe o que é matéria escura, quais são as hipóteses que pode se levantar para tentar explicar essa componente, né? Então, eu aqui estou destacando 3 principais hipóteses, tá? Chamadas, bom, talvez a matéria escura ela não seja um novo tipo de matéria, tá? Ela seja uma matéria igual a que a gente conhece, matéria bariônica, mas ela venha de objetos que emitem pouca luz, porque eles são muito fracos, né? Eles emitem luz, eles são bem escuros, né? Não emitem muita luz. Por exemplo,
buracos negros ou anãs marrons, estrelas de nêutrons, coisas assim. Isso é o que eu estou chamando de massa faltante. Alguns cientistas levantam essa hipótese. Por que não a matéria escura ser algo que, na verdade, uma matéria como outra, a gente só não observa porque os nossos detectores não conseguem detectar, porque eles são fracos, basicamente, né? Emitem pouca radiação eletromagnética na faixa, a gente não consegue enxergá-los, né? Nesse sentido. Ou então, a matéria escura ela pode ser uma nova componente, no sentido de uma nova partícula, realmente que a gente não entende ainda quais são os tipos de interações ou suas propriedades, né, por assim dizer. Ou então, provavelmente, a gente também pode ter um cenário que a nossa modelo gravitacional é incompleto, né, a forma que a gente entende essa relação entre geometria do espaço-tempo e massa e matéria, né, energia, pode estar incompleta, e de forma que a gente necessita aí adaptar uma versão mais moderna aí da nossa gravidade, da nossa relatividade geral de Einstein, tá? Cada uma dessas dessas caixas aqui que eu estou colocando, levam muita discussão, tá? São classes muito amplas, que poderia falar também de muitos exemplos, estou colocando aqui de uma maneira bem a grosso modo, tá? Só para apresentar algumas das hipóteses, né, que já que eu falei que a gente não sabe o que pode ser. Então, eu queria saber de vocês, o que vocês acham aí, o que é mais plausível. Não tenho muito tempo, mas vou deixar aí 30 segundinhos para vocês votarem, o que vocês acham aí que pode, sei lá, qual que é a hipótese que seria mais plausível, que vocês acham, assim, que vocês já escutaram mais, ou que agrada mais a ideia, né, baseado nessas coisas que eu falei. Então, vou dar esses 30 segundos para vocês irem lá nesse link. Estou vendo aqui que tem uma galera votando. Acho que eu não tenho muito tempo, mas já estou quase terminando minha fala. Bom, já vou mostrando aí, desculpa para a galera que ainda está votando, mas já vou mostrar aqui nas opções que o pessoal está votando. Está bem dividido aqui, diferentes pessoas acham que tá bem igual até, né, assim, estatisticamente falando, entre as três opções, as três hipóteses podem ser plausíveis. Bom, realmente eu não tenho muito como responder sobre qual que é a resposta mais provável para isso, tá? Uma vez que a gente não entende muito bem mesmo o que é a matéria escura. Eu posso dizer que tem muitas, né, nessa caixa aqui dessa massa faltante, né, em que a matéria seria algo conhecido, mas talvez ela só seja muito fraca de observar. Existem várias hipóteses levantadas aqui dentro dessa caixa, tá? E grande parte delas foram descartadas, porque, por exemplo, com os detectores que a gente tem hoje, a gente já poderia ter detectado, mesmo elas sendo num limite muito um limite de magnitude difícil de observar, né? A gente já teria observado, e também porque é difícil de explicar alguns fenômenos através dessa matéria igual à nossa, só que difícil de observar. Por exemplo, o caso do bullet clustering, que você tem dois lobos lá de matéria, desculpa voltar, escura, passando entre outros sem colidir. É difícil... As evidências da matéria escura, eu acho que era isso. Sim. Não, era só para falar que tem várias questões em aberto, né? Não só relacionadas à energia e matéria escura, que eu acabei falando um pouco mais de matéria escura, mas com relação à inflação também, né? Que eu não vou entrar em detalhes, mas aqui eu vou me ater nas próximas aulas para falar um pouco mais sobre as estruturas em si, né? Como que elas evoluem e como que a gente pode estudá-las mesmo, as ferramentas que a gente estuda, né? As estruturas em grande escala, para uma tentativa de entender como que elas estão distribuídas também, e os parâmetros cosmológicos, né, e suas interpretações, e mencionar brevemente aqui sobre essas tensões aqui em aberto na cosmologia, não só com relação à constante de Hubble, que foi falada, mas também com a taxa de crescimento da estrutura, né, que a gente mede através aí também, principalmente de galáxias. E aí, recapitulando, era só um geral, assim, falava que essa aula, a primeira, né, a aula foi bem geral mesmo, era só para deixar algumas palavras aí na cabeça e falar que tem, né, muitas observáveis, e com isso a gente abre muitas perguntas também,
em aberto, mas com isso a gente tem muitas oportunidades na cosmologia, né, de estudar a cosmologia. E que na próxima aula eu vou tentar fazer essa conexão aí entre essas perturbações que a gente observa na radiação cósmica de fundo com as galáxias e a distribuição de galáxias da estrutura em grande escala em si. E agradecer e pedir desculpa aí por essa técnica, essa falha aí de áudio, compartilhamento, minha voz rouca, e agradecer aí o convite de novo e a paciência de vocês estarem ainda tão tarde aí me escutando. E é isso. Obrigada. Muito obrigado, Gabriela, pela excelente aula, né? Deixa eu dar uma olhada aqui aqui no YouTube, né? Com relação aqui às perguntinhas aqui. Deixa eu ver mais aqui. O que Talvez tem? eu vou parar de compartilhar. Ai, talvez algum, não sei, aí, bom, talvez sim, alguém pergunte alguma coisa aqui que esteja algum slide, claro. vamos ver. Deixa eu ver aqui. Bom, eu tenho aqui uma pergunta, na verdade é mais um comentário, né? Tipo, um comentário não tão relacionado também ao que você apresentou, e um talvez mais geral, né? Por exemplo, matéria escura, né? Talvez muita gente pensa, né? Tipo, que uma matéria escura bastante essencial para formar a estrutura do universo, né? E historicamente falando, de início, bom, a gente ainda não sabe o que é matéria escura, né? Que o primeiro Rodrigo falou, né? De primeiros princípios, a gente não sabe o que é. Não conhecemos não detectamos uma partícula que pode ser correspondente à energia escura, né? Talvez você fale sobre alguns candidatos viáveis para ela mais à frente, não sei. Mas de início, né, teve a dúvida, que tipo de partícula seria essa, né? Conjecturaram que podia ser essa matéria faltante aí, tipo, objetos muito puros, né? Que podiam ser matéria escura. Também conjecturaram que podia ser neutrino, né? Que o Rodrigo até falou e tal, mas acho que você pode falar mais, né? Tipo, por que bom, essa massa faltante, você falou bem, né? Não é o suficiente para explicar tanta matéria, né? E quanto a neutrinos, né? Por que eles não seriam, talvez, uma fonte de matéria escura? Talvez, se você puder falar para o pessoal. Talvez, enfim, o pessoal que está mais iniciante talvez não saiba. Muito legal essa pergunta, Carlos. Obrigada. Então, essa opção dessa massa faltante, aí eu já vou englobar como se fosse essa ideia do neutrino também, eu acho interessante, assim, seria uma solução simples, né? A matéria escura, na verdade, é uma matéria que a gente não detecta, é difícil de detectar, mas ela tem as mesmas propriedades físicas de qualquer matéria que a gente observa de outra maneira. Só que ela não explica várias coisas. Por exemplo, se são neutrinos ou até mesmo esses objetos difíceis de detectar, por que na radiação cósmica de fundo você acaba tendo que colocar essa componente para tentar explicar né, as observações? Dado que a radiação cósmica de fundo é uma observável que vem lá do universo antigo, não teria sentido, né? Se fosse um objeto local no universo que seria responsável pela quantidade. Então, o que eu sei desses modelos é que, às vezes, eles até poderiam explicar a quantidade em termos de massa, né, do universo, mas eles não explicam as suas propriedades inteiras, né, e outras observáveis. Ou o contrário, eles explicam as propriedades, mas também não explicam a quantidade, eles não conseguem explicar a quantidade, a abundância que a gente vê em si. Então, o que eu sei desses modelos é isso, assim, que acabam sendo incompletos, né? É difícil de entender. Sim. Eu acho que a questão do neutrino, por exemplo, eles formariam estrutura de outra forma, né? Do que a matéria escura normal, né? Não, no caso... ser diferente, né? Também, né? Sim, no caso dos neutrinos seria até mais complicado, né? Porque eles são difíceis de aglomerarem, né? Então, na verdade, eles têm esse poder de suprimir a formação de estruturas do que de formar em si, principalmente esses neutrinos cosmológicos, né? Então, realmente, assim, só com essa mudança uma matéria normal é muito inconsistente com outras observações que a gente tem
Então, por isso que eu diria, assim, que nessa caixinha que eu coloquei aqui, essas duas possibilidades são mais prováveis, né? Mas, como eu disse, a ciência é uma coisa que está o tempo todo aí, toda hora tem algum modelo novo, não sei dizer, por exemplo, se tem, não sei, de repente você até saiba, se tem algum modelo nesse massa faltante que seria um pouco mais consistente, mas que eu saiba, não conheço nenhum, então... Não que eu saiba, assim, o máximo que eu vi recentemente foi uma proposta de gravidade emergente, né, que o Verlinde, né, que surgiu como talvez a melhor proposta desde o Monde, né, para explicar matéria escura, mas já viram que não passa em testes tipo de escalas galácticas, então já caiu por terra. Tem uma pergunta aqui no YouTube, né, do Marcelo de Almeida Presoto. Seria possível combinar esses 3 modelos aqui, massa faltante, nova componente, gravidade modificada num só? Rapaz, nunca vi nenhum modelo que fizesse isso, né? Nunca vi um modelo que, em sua essência, fizesse isso, assim, combinar uma nova partícula com uma partícula com propriedades já conhecidas, mas, ao mesmo tempo, modificando a gravidade. Eu diria que são regimes diferentes também, que essas caixinhas acontecem, né? Porque, quer dizer, modificar a gravidade, ela obviamente, as forças estão ali, elas têm que se comunicar, né? De certa forma, mas quando eu penso em nova componente, seria mesmo uma nova partícula, né? Novas interações fundamentais ali para essa... novas formas de partículas que interagem de uma maneira que a gente não conhece. Então, acho difícil conectar isso com algo que a gente já, tipo, uma matéria bariônica comum. Então, não sei se você responder essa pergunta, assim, se é possível. Talvez eu não saiba, mas não conheço nenhum modelo que faça isso, então. Eu também particularmente desconheço também, tipo, e nem sei o quão viável seria isso. Bom, não sei se alguém aqui, talvez, mais alguém tem alguma pergunta, Gabriela? O pessoal tá cansado, já tá tarde. Já são quase 10 aqui, né? Só um comentário final, né? Uma coisa interessante, quando você mostrou a foto do Zwick, né? Você nota que sempre o Zwick tá com umas fotos muito feias. Ele sempre tá fazendo careta, são fotos horríveis. Segundo consta, é porque ele era, digamos, ele não era exatamente um cara popular, não era um cara bem gente fina dos colegas. Ele era crítico dos colegas e tal, não era um cara que o pessoal gostava no departamento, né? Tipo, fez propostas muito à frente, talvez muito aquém do que seria óbvio da época, né? A questão da matéria escura, né? Isso vem dos anos 30, tipo, ninguém tinha ideia do que poderia ser isso. Talvez até as primeiras propostas, né, da possibilidade teórica de objetos como estrelas de nêutrons e tal, ele propôs, né, ainda nessa época, e só foi observado algo parecido com isso mais de 20 anos depois, com a descoberta do pulsar, pela Jocelyn Bell, né, que até tem uma questão, né, que você falou da Vera Rubin, né, que foi uma astrônoma também, que fez uma descoberta, mas o orientador dela ganhou Nobel, porque, bom, tem questões, né, o estudante não ganha Nobel, e, bom, ela também é mulher, né? Ela é jovem na época, então isso aí tudo influencia, né? Clássico. Clássico, né? E aí, tipo, bom, hoje em dia ela, pelo menos, ela ainda trabalha, né? Ainda é viva, ainda é referenciada. Mas talvez as primeiras propostas de estudo de nêutron, se não me falha a memória, eu tenho que conferir isso direitinho, mas ele propôs alguns objetos, assim, que teoricamente seriam basicamente o que hoje a gente tem como estrela de nêutrons. Acho teórica, isso ainda nos 30, 40, sabe? Tipo, algo... Visionário, né? Mas, apesar disso, era uma figurinha, digamos, desagradável, segundo... eu ia contrapor a coisa da foto, comentar que o Rodrigo Gonçalves falou que antigamente os cientistas sorriam mais, para contrastar um pouco, né? Falar que nem todos os cientistas, alguns eram um pouquinho mais... Nem todos os cientistas, Pois é. Mas então é isso. Deixa eu ver aqui. Então é isso, Gabriela. Muito obrigado novamente, viu? Também obrigado aos dois Rodrigos, né? O Von Martens e ao Gonçalves também pelo mini curso e pelas palestras excelentes. A Aldinês e todo mundo aí, Matheus, todo mundo mais. Viu só? Espero estar um pouco melhor a próxima aula aqui para também me recompor fisicamente, mas muito obrigada pelo convite. Obrigada a todos vocês que estão aqui ainda nesse horário.